Eu não queria magoar você. Foi ciúme, sim. Fiz greve de fome, bebi as notinhas, perdi a cabeça. Esqueça. Da próxima vez eu me mando, que se dane meu jeito inseguro. Nosso amor vale tanto. E você vou roubar os anéis de Saturno. A próxima vez eu me mando, que se dane meu jeito inseguro. Nosso amor vale tanto. Por você vou roubar os anéis de Saturno. Boa noite a todos. Boa noite. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this. Madonna.
Boa noite, galera! Que satisfação receber vocês aqui nesse projeto de extensão lá do Hospital Geral de Vitória da Conquista, que conta com a participação de muita gente boa, principalmente a participação de todos nós que participamos dessa assistência, né? Da assistência aos pacientes e buscamos sempre evoluir como pessoas, seres humanos e profissionais. Como vocês já me conhecem, eu não vou me apresentar, mas eu sou Matheus, né? Sou médico lá da UTI também, participo, trabalho com vocês. Temos pessoas de múltiplas, da parte assistencial, né? Tem gente psicóloga, tivemos inscritos aqui, eu não consegui identificar na inscrição aqui se já estão presentes. Não sei como é que eu boto aqui para aumentar o layout, para ver se eu consigo ver todos. Temos graduandos, né? Claudinha, pessoal da UESB, sejam bem-vindos, pessoal da residência, né? Sejam todos bem-vindos. Antes, eu vou passar um videozinho de boas-vindas, e em seguida, Cassi vai dar umas palavrinhas, tá bom? Então é isso. A gente tem buscado, de forma incessante, trazer todos da equipe da UTIPED, junto com essa dinâmica de graduação e pós-graduação que vivemos lá, para criarmos um plano de educação continuada, e muitas vezes nos deparamos com desafios e a gente não para perceber que esses desafios são os desafios da vida, os desafios do cotidiano, os desafios da nossa família, das nossas questões financeiras, das nossas relações pessoais, e baseado nisso, a gente tinha passado já um questionário para a nossa equipe, tentando levantar muitas das dificuldades para a manutenção de um estudo contínuo, de uma capacitação continuada, que é a dificuldade de todos nós no dia a dia, e na tentativa de trazer aspectos da vida e ajudar nessas questões
melhorar em outras questões para que vocês consigam utilizar uma dinâmica mais favorável para se manterem atualizados e felizes. Então, eu vou deixar a Cassi aí agora falar um pouquinho e daqui a pouco eu apresento o Ingrid em seguida. Oi, gente, boa noite. Quase todo mundo me conhece, eu acho. Eu sou Cassiane, sou uma das plantonistas lá da UTI. Atualmente estou lá na prescrição, sou professora aqui dos meninos da UESP. É, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e quero dizer que esse projeto, né, eu quero agradecer também a Matheus por ter me chamado, porque, na verdade, estamos eu e ele, mas quando ele me chamou já estava tudo pronto na mente dele, ele já tinha planejado tudo que ele queria fazer e tudo mais. E quando ele me chamou agora há pouco, ele falou comigo no WhatsApp, falou, ô Cássio, você vai dar umas palavrinhas. Aí eu falei, opa, eu não estava preparada para isso. Aí eu falei, meu Deus, o que que eu vou falar? Ele falou, ah, não, fala o que a gente conversa, quando a gente fala lá da filosofia, do que a gente quer para a vida. E aí eu pensei nisso e fiquei pensando assim, o que que eu gostaria de falar para vocês sobre esse projeto, né, que vocês tiveram aí a, a consideração de estar aqui conosco. Na verdade, eu acho que o projeto é para dar algo para vocês, né? Então, Matheus é muito engajado aí nessa reunião de todos os profissionais, como ele acabou de falar, de engajar todo mundo para fazer as coisas crescerem, para a gente chegar em algum lugar, e esse algum lugar é um lugar de melhora técnica, mas não só técnica, né? É um lugar de melhora em todos esses ambientes, em todas essas pessoas que somos, né? Da família, colegas, professores, médicos, cuidadores das finanças, enfim, são muitas vertentes que nós temos e ele está aí para fazer com que envolver todo mundo nesse projeto. E o projeto é isso, é para dar algo para vocês. Eu quero agradecer a participação de todos, agradecer a Matheus de ter me incluído nessas ideias que ele tem e, e desejar que todos possam, né, usufruir aí e que a nossa intenção tenha sucesso, que o remédio seja administrado e absorvido. Eu falo com os meninos para o conhecimento, né? O remédio ele tem que ser absorvido, ele não pode ser apenas dado, né? E tomado, porque ele vai sair. Eu gostaria muito que surtisse efeito a nossa proposta, que é do que a gente trouxe aí com esses profissionais todos, que seja ingerido e absorvido por vocês, e tenha algum efeito benéfico na vida de vocês, que esse é o nosso propósito. Perfeito. Assimilação feita por cada um. Por isso que eu fiz esse vídeo que eu acabei de apresentar, foi para ver se vocês, para cada um refletir dentro de si como é a vida, sua vida, e como é que você pode transformar a sua vida para ela não passar numa velocidade tão rápida por cima de você, e daqui a pouco você falar, poxa, eu estava fazendo o quê, né? E uma das coisas mais importantes que temos justamente é essa questão financeira, né? O médico, nós nas nossas rodas de conversa, nós somos profissionais que relativamente ganhamos bem, mas infelizmente grande parte de nós não sabe gerir os recursos. E pensando nisso, pensando em trazer, claro que em uma palestra, uma hora de aula não vai ser suficiente, mas trazer reflexão para que vocês consigam refletir cada um dentro da sua vida e ver como é que vocês podem melhorar, porque eu entendo que uma das formas da pessoa conseguir se manter é... eu gasto em jogo de celular. De se manter atualizada, tranquila, é tendo um pouco de descanso, um pouco de tranquilidade financeira, e pensando nisso,
eu convidei Ingrid Viana Corrêa, que ela é gestora, né, trabalha na consultoria de gestão e marketing de médico, depois que foi indicação de Moara, depois eu descobri que ela foi colega de Cíntia também, né, não é, Ingrid? E com grande satisfação eu convido Ingrid para nos brindar com essa questão relacionada à educação financeira para médicos. Ingrid, fique à vontade, quando você quiser, eu Para coloco a começar, aula. Emílio está falando aí que eu sou de Brumado. Eu fui aluna da mãe dele, inclusive a mãe dele entra aqui na história da educação financeira, mas eu não sou de Brumado, Emílio. Nasci em Salvador, família toda de Brumado. Já rodou o mundo inteiro. Gente, eu acho a sua iniciativa incrível, eu agradeço vocês pelo convite para estar falando sobre a educação financeira, porque eu sempre conversei com algumas pessoas, tenho alguns familiares que são professores de medicina, eu falo, é uma lacuna na formação muito grande, é uma lacuna na nossa formação de modo geral, mas na medicina, por quê? Porque vocês saem de um patamar de ganhando zero para pelo menos ganhar 10 mil, que é o valor de um PSF, pelo menos. Esse valor já coloca o médico nos 7% mais ricos do país. Nós somos um país pobre. Metade da população recebe menos de meio salário mínimo. Isso ficou muito evidente agora com o auxílio emergencial, porque no início do auxílio emergencial, quando estava na parcela de R$ 600, houve um incremento na economia. Então, isso só para vocês terem noção, apesar de ser, às vezes, o recebimento do médico ser injusto para o que ele trabalha, para o que ele produz, para o que ele faz, mas nossa realidade social é muito díspare, e o médico, quando ele chega nesse patamar do primeiro mês, ele saiu da faculdade com as suas dificuldades pessoais, né? Tem gente que teve mais condição e outros não, mas, de qualquer modo, ele chega no banco e ele vai ter um crédito muito alto. E aí começa o problema, porque as pessoas confundem capacidade de crédito com renda real. E aí a gente começa a entender a falta dessa educação financeira, né? Eu trabalho há mais de 15 anos com gestão, trabalhei em editora Belo Horizonte, trabalhei com Augusto Cury, alguns devem conhecer, trabalhei na editora americana, e na vinda para a Conquista, trabalhei também com seguradora. E quando que eu entrei na área de gestão médica? Justamente numa corretora de seguros, que eu cheguei a ser sócia, onde eu verificava que os carros que chegavam lá, que eram dos médicos, eram carros de alto padrão, porém financiados. E aquilo me assustava. Eu falava assim, nossa, será que eles não fazem a conta? Será que eles não entendem isso? E aí eu vi que tinha um nicho para trabalhar, que era trabalhar com consultoria, e aí que eu comecei a entrar nessa área de consultoria para clínica médica, justamente por causa de analisar em um outro balcão esse erro que era cometido. Né? Então, a gente hoje tem uma hora, na verdade são noções, mas eu quero tentar passar para vocês, assim, o máximo que a gente conseguir falar sobre casos reais, né, de necessidade desse planejamento que a gente tem que ter. E, assim, independente do que foi feito, já não importa quantos anos você já trabalha, o pessoal que está aí na residência agora já está chegando tendo esse privilégio, né, de professores estarem se preocupando com a educação continuada, ou se você ainda não terminou, mas, assim, não importa o estágio que você esteja hoje na sua questão financeira, sempre dá para reorganizar, para modificar a rota. Né? Aquela história, está vivo, então tem vida, vamos prosseguir. E esse momento agora que a gente está vivendo ainda do Covid, foi um momento que deixou muito latente assim, a necessidade, a gente já tinha que saber disso, né? Mas, enfim, a nossa geração não tinha vivenciado uma pandemia, e a gente entendeu que a gente só tem o hoje. Né? E uma frase que a gente trabalha na consultoria é uma frase de Sócrates que fala que tome o cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. E isso, às vezes, na área médica, é muito forte, porque vocês são profissionais que são profissionais liberais. Hoje, praticamente, 90% dos médicos são pessoa jurídica, né, que o pessoal chama de pejotização do trabalho. Então, com isso, vocês têm uma característica que é interessante, que é vocês não recebem se não estão trabalhando.
E isso ocasiona em algumas pessoas o que eu já vi gente falar assim, não, mas eu não vou ficar dormindo em casa, meu colega me ligou para cobrir um plantão, porque se eu ficar lá eu vou ganhar X. Então, a pessoa começa a trabalhar o cérebro de modo assim, eu estou deixando de ganhar. E isso para a saúde emocional, que tem um custo altíssimo, também tem que ser trabalhado, né? Por exemplo, as férias, né? Nós vamos chegar lá, as férias do pessoal da área de medicina, a pessoa está gastando e ela pensa que ela está deixando de ganhar. Então, isso tem que ser planejado para que ela consiga, naquele momento que está lá, ela entender que ela está de férias e que ela está usufruindo de um trabalho que ela já fez, de um planejamento que ela já fez. Né? Então, a independência financeira, a educação financeira, ela vai ser importantíssima para isso, para que quando vocês estejam vivendo esses momentos, estejam plenos, não estejam devendo, não estejam preocupados, porque foi feito um planejamento. Né? Então, eu queria começar a dizer assim, para mim, o start em aprender a trabalhar com isso, porque todo mundo deveria ter, como às vezes a gente aprende na nossa carga horária de escola, coisas que a gente não usa de modo algum, né, mas é exigido no currículo até hoje. Mas, assim, eu tive, que foi a mãe de Emílio, eu estava na 5ª série, tinha uma matéria chamada Técnicas Comerciais. E, assim, eu até brinco que eu falo, gente, eu acho que da escola toda, né, a matemática básica, saber as 4 operações, o português, a língua, o inglês e as técnicas comerciais, porque a gente fazia fluxo de caixa, era o básico mesmo de gestão, que até hoje não muda, né? Que é a entrada, a saída, e a gente tinha essa matéria na 5ª série. Hoje, às vezes, eu me deparo com crianças que estão aprendendo sobre robótica, mas que não sabem lidar com dinheiro. A gente está numa geração que tem uma pegada muito high-tech, que consegue mexer em aplicativos e fazer coisas que a gente não, né, que a gente duvida, porém, o funcional, que é a pessoa chegar num cinema, pagar, às vezes a criança não sabe. E esse divisor de águas para mim, para entender sobre investimentos, para começar a entender que poderia sair daquele contexto de vou trabalhar, vou procurar me aposentar, que hoje não é uma realidade mais para a gente, aposentadoria, principalmente o profissional liberal, né? A aposentadoria pelo INSS, a gente vai chegar nesse ponto também, que é o que o médico tem, vislumbrando ali no fim, enquanto nós tivermos previdência. Então, assim, a gente vive um país também que é de uma insegurança jurídica enorme, e isso afeta os investimentos. Foi lendo o livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro que ele, basicamente, eu peço aí que você apresente, Matheus, a parte que fala sobre Pai Rico, Pai Pobre, que ele, basicamente, fala sobre um autor, que é o Robert, ele conta a história de vida dele. Ele era filho de um secretário de educação com doutorado no Havaí. E tinha um amiguinho que o pai dele não estudou, porém era rico. E ele foi perguntar ao pai como ficar rico, porque o pai dele era um doutor em educação, era o secretário de educação, e aí o pai dele falou, meu filho, eu não sei ficar rico, mas o pai de seu coleguinha sabe. E aí eles foram procurar esse pai. E esse pai, que era dono de posto de gasolina, dentre outros comércios, ele colocou as crianças para trabalhar para ele. Deu uma ocupação, que era trabalhar no posto de gasolina, aquela loja de conveniência, e ele não pagou as crianças, primeira semana. E aí ele começou a explicar sobre isso, que elas deveriam procurar não focar só no salário e abrir os horizontes para as necessidades deles. E naquela época, a necessidade das crianças era comprar o gibi. Então, vai desenrolar mostrando o quê? Que quando a gente foca somente naquele valor do salário, primeiro que você fecha os seus horizontes. Claro que o salário, a pessoa é digna, o trabalhador é digno do seu salário. Isso aí foi uma coisa que ele estava fazendo, né? Um experimento com as crianças, não era um trabalho em si, mas deixou a marca da questão assim, da pessoa, primeiro, ela se planejar, segundo, ela focar em abrir horizontes, né? Eu até brinquei que no início aí da apresentação que a Ciane podia ser DJ. Então, assim, às vezes as pessoas têm outras atribuições que ela pode fazer ou né, dar aula, e às vezes a pessoa fica extremamente focada em uma só vertente.
Então, assim, mesmo que vocês são médicos, mesmo que vocês fizeram um curso, se dedicam a isso, vão surgir habilidades ao longo, né, da vida, do conhecimento, que vocês também não podem desprezar. E o Pai Rico, Pai Pobre, eu gostaria que a gente tiver a oportunidade de ler, porque ele vai falar sobre investimentos. E o principal do livro é que ele explica que a gente tem, todo mundo, uma coluna de passivos, que é o que você gasta, e de ativos, que é um dinheiro que trabalha para você, que você não precisa instalar para aquele dinheiro estar rendendo. Então, ele explica que o nosso alvo deve ser fazer uma coluna de ativos financeiros que sustente a nossa coluna de passivos. E, principalmente, ele fala sobre a questão de sonhos. Né? Porque, assim, por exemplo, um carro incrível, homens gostam muito de carro, um carro incrível, ele é um sonho se ele não é um carro para trabalho. Né? Carro para trabalho, no caso do médico, entenda, é um carro que seja seguro para ele se locomover, que tenha airbag, mas não precisa ser o carro mais caro, né? Uma SUV. Então, assim, se for um carro que já ultrapassa essa base da segurança, do conforto, aí ele já é um sonho. E aí, o Pai Rico, Pai Pobre, ele fala sobre isso, que o sonho ele deve ser retirado dessa coluna de ativos. Né? Porque, no caso, pode passar, Matheus, no caso mesmo do carro, ele é um bem que foi como eu falei, que ele motivou esse susto que eu tinha com relação a comprar carro financiado, carros caros, tá, gente? Não é que não possa comprar um carro financiado. Às vezes a pessoa vai começar, ela tem que trabalhar e só tem essa opção. Mas, assim, os carros eram carros, às vezes, de mais de 200 mil reais, eram carros que valiam um apartamento. E esse carro financiado, ele ia virar quanto no final? E o carro, ele tem uma característica interessante. Se você estiver dormindo, o carro está gastando. Excepcionalmente, nessa situação da pandemia, onde teve uma modificação na cadeia produtiva das montadoras, que o carro usado ele teve um aumento de valor. Mas, normalmente, o carro ele vai depreciar 10% quando ele sai da concessionária. Né? A partir daí, ele começa a depreciar. E quando a gente faz o cálculo anual dos gastos do carro, que a gente divide ele por mês, por exemplo, você soma IPVA, soma um seguro, soma manutenção e soma a depreciação do bem, você divide por 12 sem combustível, tá? É só o que o carro, se ele estiver parado na garagem, ele vai gastar. Você percebe o quê? Que enquanto você está ali dormindo, ao invés de ser um ativo, ele é realmente um passivo. Então, esse livro ele vai explicar a gente a identificar o que é de fato, o que pode ser, porque assim, o ser passivo, uma coluna de passivo ou entrar na coluna de ativo, vai depender da realidade de cada um. Uma pessoa que, por exemplo, ela tem um material de construção e ela tem um carro para fazer entrega, esse carro não passa a ser um passivo. Ele também é um ativo, ele está produzindo. Então, a leitura do livro é interessante porque você vai conseguir identificar a sua realidade, né? Vai trazer para você um autoconhecimento e daí em diante você começar a fazer seu planejamento. Basicamente, o planejamento, ele é um orçamento familiar. Como o nome já diz, não funciona se a família não estiver envolvida. Não adianta você estar com esse pensamento, com essa ideia de organizar a sua vida financeira e sua família está todo mundo sem saber o que está acontecendo. Então, uma formatação básica que é utilizada é a regra dos 50, 30, 20. 50 para as necessidades, 30 para os desejos, 20 para doações e investimentos. Gente, isso é uma sugestão. Né? Tem gente que consegue fazer 50 de investimento. Então, é uma sugestão. Para que você tenha uma vida... Essa regra ela foi baseada em inteligência emocional também. Até porque a forma de você utilizar o dinheiro, ela tem muito, muito do componente emocional. Boa noite, Carolina. Vamos chegando. Então, é necessário mesmo que a pessoa conheça, né? Se autoconheça. Não, para mim tá ok. Então, assim,
se autoconheça, porque às vezes ela vai perceber que a forma dela de utilizar o dinheiro, de comprar, de consumir, ela tem fatores emocionais. E aí tem que ter um suporte que só fazer o planejamento não vai sanar completamente, né? Um caso clássico, por exemplo, o pessoal mesmo que faz cirurgia bariátrica. Eles tinham uma compulsão alimentar. Essa compulsão ela pode ser canalizada para outro meio se ele não tiver acompanhamento. Pode uma compulsão por álcool, compulsão por compra. Então, assim, a forma de consumir também, ela tem esse componente emocional. Então, a pessoa, às vezes, ela teve na infância algum problema, passou por alguma necessidade, e ela vai querer repor de algum modo. Essa regra do 50, 30, 20, ela é muito tranquila para lidar. A gente hoje tem não só aplicativos, como também planilha no Excel, a forma que você conseguir. O primeiro passo é anotar. Anotar todos os gastos. Anotar qualquer coisa que você comprar. Porque se você não tem inicialmente esse planejamento, você primeiro precisa saber fazer um diagnóstico, anamnese, como é a sua forma de gastar. E a melhor forma é você anotar. Você falar assim, mas eu passo tudo no cartão de crédito. Olha, muita gente faz isso e tem lá o rastreio, mas às vezes não vai sair exatamente, vai sair o nome do lugar, não vai sair exatamente o que você comprou. Você, às vezes, vai sacar um dinheiro, aquele dinheiro que você saca, todo mundo já passou por isso alguma vez na vida, de você falar assim, nossa, eu saquei o dinheiro, não sei onde é que eu gastei, né? Sumiu da carteira. Isso tudo aí, você anotando, e hoje a gente, antigamente, quando eu comecei a fazer isso, era na cadernetinha, hoje a gente tem um bloco de notas do celular, que acaba que facilita muito. Então, eu queria que passasse, Matheus, que a gente vai trabalhar um pouquinho rapidamente essa questão do orçamento familiar para chegar nos investimentos. Então, aí eles indicam necessidade, pode prosseguir, que eu vou trabalhar o que é cada item. Necessidade, moradia, água, luz, plano de saúde. Gente, plano de saúde é uma tecla que eu bato muito forte com os médicos. Na pandemia, a gente está vendo aí agora uma situação de uma pessoa que não teve acesso ao UTI pelo SUS, e ele ficou um senhor ficou 191 dias no hospital, e ele está saindo agora com a conta de 2.600.000 reais. Então, assim, o pessoal da área médica, eles falam, não, mas a gente não, às vezes não paga consulta com um colega, o grande problema de seguro-saúde é UTI. É UTI. Tem hospitais que não recebem, você pode ter o patrimônio que você tiver, não recebe com cheque calção, porque no caso desse mesmo agora, para o hospital receber vai ser muito difícil. Então, o hospital hoje, ele não tem a necessidade jurídica de receber de qualquer jeito. Né? Vocês sabem disso como médicos. E, infelizmente, eu conheço muito médico, inclusive já acompanhei de perto, a pessoa chegar e não ter o plano de saúde e, na hora que precisar, o patrimônio que foi guardado, que não foi para isso, que não tem liquidez para isso, gente, porque vocês sabem muito mais do que eu com relação à UTI, vocês entram e não sabem quando é que você vai sair. Né? Eu conheço casos, não de pandemia, eu conheço casos de situação cardíaca de 6 meses. Então, ninguém consegue pagar 6 meses de UTI. Foi no SUS, Beneficência Portuguesa. Então, assim, plano de saúde é necessidade. Como, Ingrid, que eu posso pagar um plano de saúde mais barato? Vocês todos são pessoa jurídica. Pessoa jurídica pode fazer a partir de 2 vidas. Então, isso aí já diminui. Vocês não precisam fazer pessoa física. Já diminui o valor. Existe também plano que é só plano hospitalar. É necessário. Né? Então, transporte. O transporte aí não entra o carro. Transporte entra a sua locomoção, a gasolina que você gasta por mês, né? Porque o carro ele vai ser um bem, por mais que ele seja passivo, mas ele não entra no gasto das necessidades. Alimentação e telefonia. Telefonia também é outro item que a gente também trata aí o quê? A mensalidade, porque todo mundo hoje, você não consegue ficar sem um plano de telefone, a forma de falar, você tem que ter, né? O médico ele é acessado o tempo todo, então é uma necessidade da profissão. Pode passar, Matheus? Por favor. Próximo.
Matheus, pode passar o próximo? Travou? Não. Você tem aí mais 2, você tem desejos e depois você tem investimentos. Isso. Esse item é assim, o grande problema da maioria das pessoas, né? Porque a gente começa a fazer compensações emocionais, falando assim, nossa, mas eu trabalho tanto, eu tenho direito a isso. Eu trabalho tanto, eu queria fazer isso. Esse item é o que requer maior planejamento. Porque é ele que vai determinar a forma de você lidar com o investimento. Quando você fala de financiar algo, significa que você está pedindo dinheiro emprestado ao sistema financeiro. Quando você investe, você está emprestando dinheiro para o sistema financeiro e vai receber os juros por isso. Basicamente, a diferença é essa. Então, quando você faz esse planejamento desses desejos, você consegue chegar a um ponto de você emprestar para o mercado financeiro e não pegar emprestado para pagar esses desejos. Um caso clássico, que a gente vai tratar rapidamente lá no final, é do planejamento anual. Quando você faz o planejamento anual, você começa a verificar situações como, por exemplo, da Netflix. Aqui em casa, a gente tinha Netflix 3 meses sem ninguém assistir nada. Absolutamente. Só que a gente pensa que é R$32,90, mas multiplica R$32,90 por 12, vai dar um valor considerável. Então, assim, às vezes R$10, R$15 em uma assinatura, dá uma diferença no montante, que isso é planejamento financeiro. Então, qualquer contrato que você tenha, telefonia, você pode ligar falando que quer uma redução, que vai trocar. Existem vários concorrentes, portabilidade. Isso tudo, pelo menos uma vez por ano, é de planejamento financeiro que a pessoa faça. Porque você consegue redução de custo mantendo a utilização de serviços que você já utiliza. Nesse caso aí do desejo, eu coloquei o carro, a troca do carro, ele tem que entrar nesses 20% nesse planejamento. O restaurante, a academia, o celular, todas essas, né, a viagem, todos esses itens, eles são desejos e eles entram no 20%. No caso também das necessidades lá, entra quem tem filho, escola. Impostos entra também necessidades. Agora, no caso, por exemplo, dos impostos do carro, a gente coloca ele desejo, porque você tem a necessidade de ter um transporte. Você não tem necessidade, às vezes, de ter 2, 3 carros numa casa, né? Eu sou da década de 80, sou de 84, eu lembro quando, assim, as pessoas quando tinham um carro, era muito luxo. E as pessoas conseguiam se organizar e chegar. Hoje a gente tem N facilidades e as pessoas acabam que elas se organizam de um modo que é mais dispendioso. Então, isso também trabalha no planejamento. Pode passar, Matheus, próximo. Passou, não. Pronto. Isso aí que é o mais importante para, né, para vocês. Eu fiz, gente, uma questão bem noções, porque a gente não sabe onde cada um já está, né? Vai ter gente que isso aí já ouviu, mas assim, a gente fez para nivelar por noções. No caso do investimento, o que acontece? Quando a gente vai fazer o planejamento anual, a gente faz uma reserva de emergência. Reserva de emergência é um dinheiro de acesso rápido. Essa reserva de emergência, ela não deve ficar na poupança. Reserva de emergência, ela pode estar em uma aplicação que você não é taxado para retirar. Nós temos hoje, até nesses bancos digitais, como Nubank, Inter, você tem um local que você guarda o dinheiro, que ele está sendo corrigido pelo CDI. CDI é uma carta de crédito que a gente usa só como indexador, então você não compra CDI. Eu vou chegar a falar sobre um que a gente consegue comprar, que é o CDB. Então, nesse caso, o ideal é que você tenha pelo menos 6 meses de sua despesa fixa de reserva de emergência. Essa reserva de emergência, ela não é seu investimento. Ela, apesar de você colocar
em um local de investimento que ele rentabilize melhor, mas ele é um dinheiro de acesso rápido. Para caso você tenha uma intercorrência, você deixou de trabalhar, você consiga se manter sem susto, sem precisar vender nada, sem precisar sair do seu padrão de vida. Então, no mínimo, o indicado são 6 meses de reserva de emergência. A partir daí, você começa a considerar como investimento. Né? Projetos de médio e longo prazo também entram nessa cota dos investimentos, de 20%. Quando você fala de 20%, que está doações lá no início, e investimentos, por exemplo, tem pessoas que têm como princípio religioso doar uma parte do seu salário. Tem pessoas que fazem doação para familiares, né? Porque ajudam o familiar de alguma forma, um pai, uma mãe, enfim. Então, esse valor de ajuda, de investimento, a não ser em uma excepcionalidade, ela tem que estar incluído nesses 20%. Né? O ideal é que esteja dentro desse cálculo de 20%. Além disso, a gente também tem como investimento Tesouro Direto, que a gente vai explicar um pouquinho depois, as ações do B3, fundos imobiliários e investimentos diversos, gado, comércio e imóveis. Essa parte aqui eu queria falar logo agora, porque assim, nós temos aqui, né, a gente mora na região sudoeste, então tem muita gente que às vezes tem um familiar que tem fazenda. Antigamente era muito comum o médico comprar fazenda. O que é que eu indico com relação a isso? Primeiro, o perfil do investidor. Você tem que se conhecer. Tem gente que não tem organização, que vai começar a fazer a organização financeira. Então, a pessoa, ela na casa dela, você conhece seu perfil, né? Até de arrumar, a gente olha pela forma de arrumar o quarto, de arrumar uma gaveta. Então, assim, primeiro é autoconhecimento, porque não adianta eu ler vários livros, nem tudo a gente consegue absorver e colocar em prática. Né? Da mesma forma, a questão se faz doação regular também entre investimentos. Dessa parte aí dos 20% que está destinado para investimentos. Tem pessoas que subdividem, por exemplo, pega dos 20% que está dividido para investimentos, coloca 5% para doação, 10%. Né? Você faz uma subdivisão. Mas voltando para o gado, questão do gado, comércio, imóveis, e essa parte do comércio vai entrar... Isso. Perfeito, Carolina. Vai entrar... Carolina está perguntando, gente, se a pessoa faz uma doação todos os meses, se é recorrente, se tem que entrar em investimento. Sim. Mesmo que não seja todo mês, se ela foi uma doação, foi um investimento, né? Ela vai entrar como um investimento. Mas o que acontece? No caso do gado, é um investimento muito rentável, desde sempre, mesmo com as variações. Você vê que agora mesmo, quanto que está a carne? Porque a carne, a maioria do nosso gado, apesar de sermos grandes produtores, ele é exportado. O gado é um commodity. Eu conheço pessoas que tem um avô que tem uma terra, e aí as pessoas fazem em condomínio familiar, criar um gado. É interessantíssimo, mas o que acontece? Primeiro, você tem que conhecer a sua realidade, se você tem a organização para acompanhar. Segundo, o contexto desse investimento. Eu vou me dispor com família, o custo emocional não vale a pena. Então, assim, o que é sempre o básico em investimento em qualquer local é não colocar aquela coisa que a avó da gente fala, não colocar todos os ovos em uma só cesta. Porque todo investimento ele sofre oscilação. Então, o ideal é que a gente faça uma miscelânea de investimentos. Você tem um pouquinho no Tesouro Direto, que já foi muito bom. A gente teve uma fase que o Tesouro Direto era o melhor investimento. Hoje já não mais, né? Não é a melhor opção. Ações, através de um corretor de ações. Eu não indico as pessoas assim. Tem muita gente hoje, né, no Instagram dando curso de day trade. As pessoas querem investir como se fosse um jogo e não funciona assim. Eu conheço gente que perdeu muito dinheiro com isso, porque começa a virar como se fosse um sistema de recompensa de cassino. A pessoa perdeu e ela quer recuperar e ela vai investindo mais. Né? Então, é uma coisa que depende da pessoa ficar ali acompanhando os índices. A melhor forma que a gente tem no Brasil algumas agências que trabalham bem com isso, o BTG Pactual, você pode fazer por aplicativo,
tem a XP, a partir de R$ 30 você pode começar a trabalhar com ações, e eles vão te auxiliar a entender qual é o seu perfil, né? Seu perfil mais conservador, que significa o quê? Aquela pessoa que ela prefere ter uma rentabilidade menor, porém mais seguro, né? Isso é uma máxima, é inversamente proporcional. Quanto maior for o risco, maior a possibilidade de ganho. Só que, assim, dinheiro não é aposta. Dentro desse planejamento, você tem que entender o que você está disposto. Então, vamos supor, você tem 100 mil para investir, mas é seu único 100 mil. Então, assim, você vai colocar tudo em uma aposta que a rentabilidade é alta, mas o risco também é muito alto. Então, você não poderia colocar, tipo, 10 mil e um risco mais alto e subdividir os demais em perfis mais conservadores de renda. Então, é meio por aí. A gente não colocar tudo em uma cesta só. Porque, às vezes, vem uma oscilação e é meio que efeito dominó, é meio de tsunami. Né? No caso também de comércio, gente, essa questão da medicina mesmo como empresa modificou demais. Hoje nós estamos vendo os hospitais e as maiores centros sendo comprados por fundo de investimento, fundo ED. Né? Inclusive, hoje na Bolsa, uma das melhores ações é do Copador, que é a rede, né, a Rede Dó. Eles até já estiveram em conquista pesquisando a compra de um aparelho de saúde, que é como eles chamam os hospitais. Então, é uma tendência de regionalização desses grandes grupos, eles estão saindo das capitais e estão chegando. Então, o que acontece? Quando algumas pessoas tentar correr para a gente não passar muito tempo, mas assim, algumas pessoas procuram para consultoria e eu falo muito sobre isso. Muitas vezes é melhor você ter um consultório em sociedade com alguém ou você trabalhar com alguém do que você colocar uma empresa. Né? Porque vocês têm já empresa como CNPJ. Não estou falando disso, estou falando de uma estrutura, de você comprar um local, de você alugar um local, de você gerir um local. Né? Geralmente, aqui em Conquista hoje, os profissionais deixam em torno de 30% do atendimento. Quem faz gestão de alguma clínica, quem é sócio, sabe que 30% para emitir nota fiscal, se tem convênio, quando não tem convênio, já diminui um pouco, em torno de 17,5%. Mas para você gerir uma clínica, que é o quê? O ar-condicionado quebrou, o passivo trabalhista, que você tem uma secretária, você vai ter que pagar, né, todos os impostos e férias e tal. Telefonia deu problema, qualquer coisa que aconteça, uma reforma, porque você fez investimento de aporte inicial e você vai ter que continuar mantendo aquilo de modo agradável. Um aparelho novo que você teve que comprar. Tudo isso é feito com esses 30%. Mais a emissão de nota fiscal nos casos que são estritamente necessários. Então, assim, quando você vai colocar isso de fato no papel, no marketing, o que seja, você vê que o profissional que entra no lugar e deixa 30% e sai com 70% dele, ele está em franca vantagem. Porque na hora que ele sai, ele bateu a chave ali, ele não tem que se responsabilizar por mais nada. Na pandemia mesmo, a gente teve clínica que ficou fechada quase 2 meses. Quando voltou com 20% de atendimento, até a gente chegar a esse patamar agora. Quem assumiu? As pessoas que eram gestores das clínicas. O profissional ele deixou de receber, mas também ele não arcou com nada. O médico que só era profissional liberal ali. Então, quando a gente vai falar de você abrir uma clínica, que é um comércio, que é uma empresa, tem que entender esse perfil. Às vezes, a pessoa tem mais perfil para chegar lá, trabalhar, sair e receber o dela. Tem gente não, que tem perfil realmente de investidor, que sabe lidar, que tem condição de alavancar, de trazer outros colegas. Então, assim, a pessoa tem que conhecer o perfil dela. Não adianta ela só ter um sonho de colocar o nome dela na parede e o negócio não acontecer. Né? Hoje, em Conquista, a gente tem muitas opções de pessoas que já colocaram clínica, que já tem sala para alugar,
que as pessoas podem fazer uma parceria, eu acredito que é dividir para multiplicar. Então, às vezes, a pessoa ela quer ser uma ilha, ela quer fazer tudo sozinha e aí acaba complicando. E isso é um investimento também. Eu peço muito quando a gente está fazendo consultoria financeira, por exemplo, o médico, ele, que é o dono da clínica, que ele é o sócio, eu peço para ele separar as finanças. Ele separar o que é honorário dele e o que é como gestor, o que é como empresário. E muitas vezes ele chega à conclusão o quê? Que o profissional médico está pagando para que ele seja empresário médico. Então, essa divisão tem que ser feita da pessoa, do médico que atende com o médico investidor, para ele ver realmente o que vale a pena. E tudo isso tem que estar, né, lançado nos dados. Imóveis também. A gente tem aqui em Conquista, Conquista tem um boom imobiliário há muitos anos, né? Então a gente tem a oportunidade de comprar, tem áreas aí que são vetores de crescimento, que ainda tem muito essa parte que Estrada de Barra do Choça, que está crescendo, o vetor de crescimento da cidade é muito mais para esse lado. A parte ali da UESB, que ainda tem alguns terrenos que vão ser construídos para a população imobiliária, né? A perimetral agora. Então, aqui em Conquista, a gente tem opções de investimentos em imóveis, que, apesar de ter também, como todo investimento, oscilação, continua sendo uma coisa que você tem ali, está fixo, né? Pode passar, Matheus, o próximo, por favor. Tá. Eu queria falar rapidamente sobre pontos sensíveis. Primeiro, contratos. Tem um advogado de confiança de vocês. O advogado de confiança, ele não necessariamente é um parente, viu? É uma pessoa que você realmente sabe que tem capacitação técnica para isso. Eu tô rindo, vocês estão rindo, mas é porque o pessoal, né, gente? A gente é aquele negócio da confiança, e aí a pessoa às vezes não é da área, porque direito é mais específico do que medicina. Uma pessoa que ela é da área de direito civil, ela praticamente sabe nada de penal. E aí, né, advogado generalista, você tenha medo, porque o direito ele é muito, muito dinâmico. Então, assim, eu estou citar como exemplo, esses dias eu comprei um terreno aqui em Conquista, que quando chegou para a minha proposta, eu falei, gente, aí eu pedi para ver o contrato, porque era um terreno que a parcela não tem correção por índice nenhum. Terreno de 1.000 metros quadrados e a parcela é fixa até o final. Aí eu fui ler tudo para saber se isso não era, porque vai desvalorizar. A parcela, né, o dinheiro da gente desvaloriza todo dia com inflação. Então, assim, foi um grande negócio comprar um terreno que a parcela não é corrigida por índice nenhum. Provavelmente foi um erro jurídico isso aí. Porque qualquer indexadorzinho que fosse, para pelo menos correção de inflação, ou de salário, ou vincular o salário mínimo, nada. Né? Então, foi um terreno que a parcela dele, daqui um dia eu não vou comprar nada com isso. Hoje já não é muita coisa, mas não vou comprar nada daqui a um tempo. Outra questão também com relação ao contrato primeiro, a gente praticar o quê? O contencioso, que é o quê, gente? É como se fosse a medicina preventiva, é antes de ter o problema. Geralmente o pessoal procura um advogado quando já deu problema no contrato. Então, assim, se você vai fazer uma compra de uma casa, uma coisa com bem que é um valor alto, procure alguém antes de você fechar. Porque a probabilidade de você evitar gastos desnecessários é maior e você fazer um bom negócio. Né? Outra coisa que a gente teve agora uma mudança muito grande, aluguel com correção com IGPM. IGPM é um índice da Fundação Getúlio Vargas, que é índice geral de preços. Como nós ficamos com uma inflação praticamente estagnada durante anos, esse índice ele variava até 8%, 10%. Teve mês que ele é corrigido mensalmente. Teve mês que dava deflação. Então, se seu aluguel vencia no mês de outubro e deu deflação, você não ia aumentar absolutamente nada. Esse índice disparou por causa da inflação que a gente está vendo aí todo dia, tudo aumentando. Então, já chegou o caso da IGPM dar 30%. E aí, o aluguel da pessoa ser corrigido pelo IGPM vai aumentar 30% do aluguel. Então, assim, hoje,
não dá para fazer nenhum tipo de contrato baseado em GPM, porque nós voltamos a ter uma inflação muito grande, certo? Então, isso também tem que ser analisado. Contratos é um ponto muito sensível. Outra questão, que a gente já falou um pouquinho lá na frente, planejamento anual. Né? Você não planeja mês a mês, você faz correções mês a mês. Por quê? Você pode planejar e ter uma intercorrência, ter um extra, você vai ter que ajustar. Mas se você já tem a reserva de emergência que você já conseguiu fazer, se você já tem o seu investimento, você consegue ajustar essa diferença sem problema no resultado anual. Tem uma questão, gente, assim, tem pessoas que elas têm um nível de organização financeira que é, assim, fantástico. Eu conheço uma mulher mesmo que ela chegava no início do ano, ela fazia a lista de presentes que as pessoas, né, os presentes que ela tinha, se tinha neto, não sei o quê, e ela se organizava para comprar isso. Então, tem gente que chega a esse nível de organização. Com relação ao planejamento anual também, existem algumas questões que a gente pode fazer uma negociação melhor se você já tem o dinheiro, como, por exemplo, quem tem filho em escola particular. Se você já tem sua reserva, se você já tem seu investimento e você oferece pagar anual, você consegue descontos muito interessantes. Então, isso também faz parte. Você oferecer, barganhar realmente desconto quando você já tem, né, um poder de compra melhor. Ele pode ser ajustado pelo IPCA, mas IGPM agora não tem como mais. Viu? Não assine, não. E assim, tá lá. Outra coisa também, gente, que com relação ao aluguel, até para você que aluga, para você que tem um aluguel. Nós aqui temos o hábito, isso é hábito regional, tem lugar que não funciona assim, mas o hábito de colocar o IPTU, que é o Imposto de Propriedade, para ser pago pelo locador. Tá? Isso é uma convenção entre os dois, então pode ser negociado. Você pode falar, olha, eu pago a metade, você paga a metade, porque IPTU é imposto de propriedade. Mesmo que venha no contrato da imobiliária, que é um contrato de adesão, você pode negociar esse tipo de cláusula. Porque é um dinheiro que é substancial. Dependendo de onde for, você vai pagar um IPTU alto. E se você for locatário, você pode convencionar que você quer que a pessoa pague tudo. Vai dela também aceitar. Certo? Outra questão também que a gente tem são pontos de milhagem. Agora, na pandemia, isso deu uma parada, porque as pessoas não estavam podendo viajar, mas já voltou, já estamos hoje no Brasil com 80% da frota. E tudo que você compra em cartão, você pode acumular milhagens. Né? O problema do cartão é o quê? Você não pagar a fatura toda. Então, assim, você tem que pagar a fatura toda, tá tudo para você estar tranquilo. Quando você gera essa milhagem pode ser vendida. Eu já vi pessoas que, era até um médico, inclusive, que assim, ele reunia todos os gastos no cartão por muito tempo e ele vendeu por 17 mil na época, foram 400 mil pontos. Agora, o que acontece? Cada programa de milhagem tem acelerador de pontos. Por exemplo, você tem pontos no Banco do Brasil, aí vai Livelo, aí vai ter, durante 2 vezes no ano, você tem que acompanhar qual é o seu programa de milhagens. Vai ter um momento que eles vão fazer uma oferta, se você transferir para Smiles, ele vai dobrar, ou vai dar mais de 80%, você pagando um valor como R$20, às vezes. Você assinando uma assinatura de R$20, você consegue fazer essa migração desses pontos com um bônus de 100% da pontuação. Então, isso você está fazendo o quê? Você está pegando um valor que não existia para você, que é fruto do seu consumo, e transformando em dinheiro. Tem muita gente que pega perde pontuação e também utiliza a pontuação assim, vou comprar uma cafeteira porque já que eu vou perder o ponto, a pessoa não tem necessidade daquilo, mas pega para poder não perder. Aquilo vira dinheiro, você pode vender para Max Milhas, para 1, 2, 3 milhas, eles pagam em real. Então, acompanhe seu programa de milhagens. Ô, Matheus, pelo menos alguma coisa já foi válida, né? Então, assim, acompanhe seu programa de milhagens, verifique, porque a mudança para azul, a gente faz esse jogo durante o ano.
né? Tem pessoas, esse é um curso que eu acho interessante as pessoas fazerem, tem pessoas que dão curso só de mexer, curso barato no Instagram, só de mexer com milhagem, porque todo mundo hoje consome muito cartão de crédito. Eu, inclusive, canalizei, só pago em dinheiro se é uma coisa que a pessoa tem um desconto muito evidente. O caso de vocês tem uma peculiaridade que vocês recebem muito em dinheiro, né? Então aí não vale a pena, às vezes, porque você não vai conseguir justificar no imposto de renda a utilização do cartão de crédito. Então tem que fazer aí com o seu contador, tá? Um patamar de até onde você pode chegar no cartão, de canalizar para o cartão, para que você não tenha problema depois disso, pagar impostos, achando que estava fazendo milhagem, né? Então tem que contrabalancear, porque você recebe muito dinheiro, mas assim, a pessoa que ela recebe já recolhido na fonte, joga no cartão e acompanha as milhagens, para você não perder. A última questão que eu queria falar é com relação a seguros. A gente observa muito a parte do americano com relação a inteligência financeira dele, a educação financeira. O americano, ele aprende a mexer com dinheiro desde muito cedo, a mexer com bolsa, mas tem uma coisa da cultura deles que a gente não conseguiu absorver no Brasil, que é seguro. Então, eles têm uma programação financeira diferente e eles têm seguro para tudo. Então, agora mesmo nós já estamos vivendo a judicialização enorme da medicina, né? E eu fico preocupada como é que a pessoa trabalha com medicina hoje, ela não tem um seguro de RC, responsabilidade civil. Porque eu já vi casos de indenizações, assim, e é muito subjetivo, é um direito subjetivo de você dizer que você, né, a forma de você se precaver, de você conseguir dizer que você ofertou a melhor terapêutica, a pessoa que não fez, a pessoa que não acompanhou, o cirurgião, então, tem acontecido com frequência. Provavelmente, após essa leva aí agora da pandemia, vai vir com força, né? E assim, o seguro, ele tem a ver com sinistralidade. Então, se você é recém-formado, nunca teve uma reclamação, nunca teve um processo, você tem a probabilidade de pagar um seguro muito mais barato. E o seguro do RC também, ele vai computando bônus como o seguro do carro. Então, cada ano que você já teve o seguro e não teve sinistro, seu seguro, você vai ter um desconto em fazer. Só para vocês terem noção, a última vez que eu vi um seguro RC era 500 mil de indenização, pagava 3 mil por ano. Então, assim, eu acho que é válido porque você está protegendo seu patrimônio e sua profissão. Até porque a maioria dos seguros RC médico, ele também contempla o honorário advocatício. Então, além, mesmo que você não tenha que pagar uma indenização, mas o trâmite ali já está incluído, né? Outro tipo de seguro também que a gente não vê fazer com frequência é o empresarial, que é um seguro que ele é muito barato e ele contempla não só a parte física, às vezes ele contempla também aparelhos. A gente tem seguros aí a gente fez para uma clínica, era 1,5 milhão a indenização, R$500 anual. Então, assim, 500 por 12, quanto é que dá por mês? Para aquele patrimônio que você investiu, tá, né, que é o seu meio de trabalho, sua ferramenta de trabalho está assegurado. O residencial também, ele é uma besteira. Tem seguro residencial que é R$50. E o seguro residencial, ele tem uma vantagem. A gente, eu não vende seguro, não. Estou explicando porque realmente é uma forma de proteção de patrimônio. Porque o seguro residencial, ele tem, por exemplo, Porto Seguro, a Toque Marine, eles têm atendimento à linha branca. Então, se a geladeira deu um problema, você chama a pessoa do seguro que vem. Dentro daqueles R$50 que você pagou por ano. Né? Então, às vezes, você está pagando uma pessoa para vir apertar uma torneira e teria um seguro que cobriria aquilo e cobriria também incêndio, em caso de incêndio. A gente já teve incêndio aqui em Conquista, né, de apartamentos e tudo. O seguro é feito para você não usar, porém, ele é uma forma de proteção patrimonial também. Né? E no caso do profissional liberal, seguro de vida. Né? Tem seguro que ele é acidentes pessoais. Então, assim, o médico, se ele cai, quebra uma perna, ele não trabalha, como todo mundo. Só que, no caso do profissional liberal, ele deixa de ganhar. Então, você tem apólices de seguros que não são tão caras,
que você tem essa cobertura. Caso a pessoa fique sem trabalhar, tem cobertura de lucros cessantes. É interessante analisar. Isso também é planejamento financeiro. Porque na hora que você não consegue trabalhar, sua renda está garantida de algum modo. Né? Temos também, para fins de investimento, o caso da previdência privada. A previdência privada é um perfil extremamente conservador. Né? Quem não se... Aquela pessoa que ela fala, não gosto, não sei mexer, não quero, só quero ter no final da vida X por mês, ela vai procurar uma previdência privada que vai complementar, né? Tem que ser em bancos sólidos, porque... Então, assim, Então, assim, a previdência privada, ela tem esse caráter bem conservador. Se a pessoa tiver outras formas de investimento, ela pode complementar. Então, assim, porque dependendo da idade que você comece a pagar a previdência privada, vai ficar uma prestação extremamente alta para um recebimento de um valor maior e você não vai compensar aquele valor, porque tem tributação, VGBL, PGBL, dependendo, tem dificuldade para você, do tempo de investimento para você retirar. Então, a previdência privada ela tem que ser feita, para mim, né, na minha opinião, dependendo do contexto, até um certo limite, e complementar com outros investimentos. Aquela máxima, não deixar tudo em um só lugar. Passa o próximo, Matheus, por favor. Pronto. Então, aí, CDB, pode passar que eu já vou explicar, para a gente finalizar, e quem quiser fazer alguma pergunta. Gente, os CDB são certificados de depósito bancário, que são emitidos por instituições financeiras e remuneram o investidor por prazo determinado no momento de investimento. O que acontece? Você está emprestando dinheiro para uma instituição financeira e o índice de retorno vai depender do tempo que você pode emprestar. Então, quanto mais tempo você deixa o dinheiro sem mexer, mais a sua rentabilidade e menos os seus impostos, porque você paga imposto quando você faz baixa de CDB, dependendo da instituição financeira. Então, você tem que pesquisar para ver qual o melhor índice, qual o menor tempo para retirada e qual a menor tributação. Né? Então, nesse caso, a gente é um tipo de investimento que eu acho interessante fazer, porque você vai ter índices variados, mas não é aquele dinheiro, lembra da reserva de emergência, não é o dinheiro que você precise retirar com rapidez. Pode passar a próxima, Matheus? O Tesouro Direto já é um empréstimo que a gente faz para o governo. Né? Tem o lastro todo do Tesouro Nacional, e também tem uma remuneração que ela pode ser pré-fixada, pós ou híbrida. Isso vai depender de quê, gente? Da mesma situação do CDB. A diferença vai ser o prazo, quanto tempo você consegue deixar esse dinheiro lá sem mexer. O índice vai ser pré-fixado, pode ser pós-fixado, que aí vai ser o indexador volátil. Então, quanto maior risco, maior a possibilidade de ganho. Tanto a gente fala, não, eu prefiro pré-fixar, eu vou ganhar menos, mas eu sei que eu vou receber X. Então, isso é o pré-fixado. O pós-fixado, ele é volátil, mas tem uma possibilidade maior e pode ser híbrido. Parte pré-fixada e parte pós-fixada. Tudo vai depender do tempo que você pode disponibilizar aquele dinheiro. Então, assim, quanto mais dinheiro de investimento você tem, mais você pode trabalhar com prazos longos, né? Uma coisa que eu indico fazer também é, nesse planejamento familiar, você determinar, assim, aqui em casa a gente tem isso, por exemplo, o que eu preciso comprar de móveis? O que eu preciso comprar de roupa? A gente tem por setores. Por quê? Porque às vezes as pessoas chegam na Black Friday, a pessoa sai comprando porque tá barato. Mas às vezes ela nem precisava daquele item, mas por falta do planejamento financeiro, ela não sabe quais são os desejos da família, quais são as metas. Então, isso é um planejamento médio e longo prazo que vai incidir também nos seus investimentos. Você pode passar o próximo, Matheus? Por favor. Eu vou abrir para a pergunta.
E queria indicar também uma bibliografia bem básica, mas que dá para todo mundo entender, para iniciar, que é Gustavo Cerbasi. Gustavo Cerbasi, ele tem um Instagram, que ele fala muito sobre investimento. Ele é o autor daquele livro Casais Inteligentes Investem Juntos, Filhos Solteiros Investem Sozinhos, que ele ensina a educação financeira para jovens, ensina para casais. Natália Arcuri também, que é do Me Poupe, ela tem um canal no YouTube. Uma coisa que o pessoal tem que ter muito cuidado, sabe que esse pessoal assim, irmão rico, parente rico, porque quanto mais vender facilidade, investimento, corra, porque não tem, né? Nós tivemos uma situação, alguns anos aqui na região, de um banco cooperativa, onde eles estavam oferecendo uma taxa muito acima do mercado, dos bancos no entorno, e aí, na época, tinha juiz investindo, médicos e tal, e teve gente que perdeu dinheiro que até hoje não recuperou. Eu conheço pessoas que perderam 700 mil na época, isso tem mais de 10 anos. O que estava acontecendo? Eles pegavam o dinheiro da instituição financeira, um familiar agiotava esse dinheiro e depois entregava, era um esquema de pirâmide, praticamente. Então, assim, quando você vê um índice muito diferente, desconfie, né? Porque os investimentos, eles têm variações, assim, de 0,5%, isso já é muita coisa, 1%. Então, assim, a pessoa, eu faço um investimento que é anual, 8% de rentabilidade, o outro chega com um negócio de 20%, sabe? É barca furada. Então, assim, realmente são sementes que a gente vai, ao longo do tempo, plantando, colhendo. Tem uma coisa que não dá tão certo, outra dá melhor, né? A gente vê também pessoas que acabam empreendendo, vai procurar uma franquia que é legal. Então, assim, ficar sempre aberto às oportunidades. Não é ruim ter sociedade. Sociedade só precisa de ter bom advogado e bom contador. As pessoas que têm patrimônio alto, geralmente elas têm sócios, né? Praticamente é difícil você ver pessoas que têm patrimônio, crescimento patrimonial sem sócios. O caso mesmo aqui no Brasil de Jorge Paulo Lema, ele tem sócios e teve a vida inteira. Então, assim, só que a questão dos sócios é você colocar como se fosse um casamento, né? E também, isso eu gostaria de falar, que um dos planejamentos financeiros é o regime de casamento, é a forma que a pessoa vai trabalhar com isso. E essas questões, elas são resolvidas quando está todo mundo bem, né? Que perene, de que dure, mas nunca se sabe. É um seguro também. Então, eu falo também para as mulheres que, né, tem algumas aí assistindo, a gente teve a emancipação política, dominando o mercado de trabalho, e também tem que saber investir, cuidar do seu próprio dinheiro. Conheço algumas pessoas que às vezes deixam para, né, o companheiro, a companheira fazer, e eu já vi problemas seríssimos em relação a isso. A pessoa, às vezes, quando ela acordar, ela já não tinha mais nada. Então, assim, uma das formas de liberdade é a liberdade financeira, né? Então, perpassa por isso também. Não é só a gente trabalhar, organizar e depois não saber onde é que está o dinheiro, onde é que foi feito. Às vezes é muito cômodo você deixar alguém fazer com você, né? Mas você tem que estar ali sempre também tendo ciência do que está acontecendo. Queria deixar aberto para perguntas, alguma coisa aí que alguém queira perguntar. Oi, Ingrid, tudo bom? Oi, Carolina, tudo jóia? Tudo bem? Me ouve bem? Sim, sim. Ingrid, me diz, eu tenho muitas coisas para perguntar, mas acho que eu vou fazer só uma que talvez seja o início, assim. Se eu sou uma pessoa que nunca parou na vida para pensar a respeito de nada disso, assim, supondo, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para começar a pensar nessa Para organização? começar, você deve anotar tudo que você gasta, para você ter um Perfeito. diagnóstico de onde você... Porque às vezes você não tem nem noção que Não, você come muito na rua e que você gasta 50% do que você tem em comida que poderia ser feito de outra forma, entendeu? Primeira coisa é anotar tudo que você gasta durante 1 a 2 meses. Primeiro mês você já vai começar a ter uma noção.
A partir daí, você vai fazer essa reorganização, tirar os excessos, aquilo que você acha que pode ser melhorado, e depois você começa a fazer essa sua reserva de emergência. Né? Então, o primeiro passo daí é você começar a anotar, para você ter noção, assim, onde vai meu dinheiro. Porque às vezes a gente não sabe. E é normal. Então, eu acho que sei. Porém, quando você foi destrinchando assim, ó, tenha tantos por cento para isso, tantos eu comecei a pensar assim, eu realmente não sei. Eu achava que sabia e não sabia. Ok, Porque obrigada. isso é normal, assim. E às vezes, o que acontece? Às vezes a gente tem também uma distorção daquilo que a gente pode já vivenciar. Como eu falei, tratei do carro lá na frente, que o pessoal comprava um carro financiado, um carro muito caro financiado. Então, assim, plausível que a pessoa não tinha condições de ter aquele carro. Né? Mas na cabeça dela, por algum motivo, ela achava que sim, porque a prestação cabia no mês dela, sabe? Então, quando você tem essa anotação, você começa a ver, nossa, ultrapassou demais esse limite que eu tinha disso aqui, então eu vou ter que me reorganizar. Larissa perguntou antes, deixa eu dar uma olhada aqui. Perguntou sobre sugestão de bolsas de valores. Empresa na Bolsa de Valores, boa. Olha, eu até citei uma, a Redditor, Magazine Luiza, Magalu, porque a Magazine Luiza é um case de muito sucesso, né? E o filho dela, o Fred, ele veio com a informatização muito grande da empresa. Então, assim, só para vocês terem ideia, o iFood é do Magazine Luiza, todo o lucro daqui de conquista do Magazine Luiza, eles estão investindo em várias áreas para se tornar como se fosse um Amazon. Então, os resultados da Magazine Luiza, assim, eles são... Né? Tem também a parte de medicina da Redditor, que eu já citei. Petrobras, por incrível que pareça, ela tem tido um desempenho. Só que, assim, quem já investe na Bolsa, é interessante você conversar com o seu agente, porque ele conhece mais seu perfil, ele conhece, né, as peculiaridades dos seus investimentos, mas a gente tem essas que eu citei, elas são empresas que elas têm sempre tido um bom resultado. Aqui no Brasil, empresa de telefonia é uma furada. Na Oi. Não só a Oi, porque assim, quando você vê uma empresa, você que não entende nada de bolsa, mas você pensa o seguinte, uma empresa que ela tem muita reclamação, uma empresa que ela tem um desempenho ruim, ela tem a tendência de ter um resultado ruim. Aviação, né, também. Isso, aviação, empresas que dependem muito de momentos sazonais. Commodity. Commodity é de alto risco. Commodity é o quê? São a parte de agro, né? Agro, teve uma época que o arroz estava horrível, o arroz agora disparou, porque teve o quê? Uma compra do exterior. Então, assim, são coisas muito sazonais. É investimento de risco. Mas já tem outras, o quê? A parte de saúde, o pessoal sempre vai consumir saúde. Então, tem um grupo aí, mas você tem que acompanhar a performance um pouquinho ali. Mas, assim, eu não entendo nada. Você começa a ver, eu tenho problema com a Oi, eu tenho problema com a provedor de internet, como é que eu vou investir num negócio desse? Porque eu mesmo colocaria na justiça, entendeu? Companhia aérea, te coloca na justiça, todo mundo tem ação contra a companhia aérea, né? De vez em quando quer um dinheirinho. Então, a performance vai ser ruim. Então, é meio por aí, entendeu? Para a gente começar a entender um pouquinho de bolsa. Agora, o pessoal que trabalha assim, o BTG Pactual tem um pessoal muito bom e você tem acesso. Uma coisa que eu não falei, que eu acho importante, gente, título de capitalização não é investimento, tá? Não é, pelo amor de Deus, se alguém, né, Não vamos comprar o Papa Tudo? Qual é o Telecena? Não, tem no banco. Você chega Tem no no banco, banco também? se você quiser fazer qualquer coisa no banco, a pessoa fala, só posso fazer isso se você me comprar uma capitalização para bater minha meta. Não é. Aquilo não é um investimento. Isso é venda casada, não aceite. Sabe, se você quiser fazer porque tem um primo que você quer, aí tudo bem. Um negócio de R$50, R$100 por mês. Mas esse valor você já pode investir na bolsa. Então,
É porque tem gente até hoje que acha que capitalização é um título, é uma forma de investimento. Não é, tá? Porque você vai receber, no final, você emprestou seu dinheiro para o banco com uma taxa, assim, irrisória. Às vezes é menos que a poupança, tem capitalização que as pessoas olham muito a questão do sorteio. Ah, eu posso, estou concorrendo todo mês. Isso é aleatório, né? Então, você não vai contar com aquilo. Então, não é um investimento. Um prazo longo, geralmente capitalização são 2, 3 anos. Então, não é por aí, não. Hoje a gente tem acesso a investimento da Bolsa. Você perguntou de carta de crédito também? A Larissa perguntou carta de crédito, se Carta são de crédito, boas você está falando, saídas para investimento. você tá falando de carta de crédito é consórcio? Carolina está aí ainda? Foi Larissa. Isso, Não, consórcio. Larissa. Não. Não é bom investimento, não. Porque no caso do consórcio, apesar dele ser uma taxa muito menor do que o financiamento, porque é um empréstimo de qualquer modo. Você está fazendo uma transferência para o banco, você não vai para a gestora do fundo, você não vai ter juros sobre aquele valor que você está depositando, e eles vão ter uma taxa de administração. Então, não é um investimento que vale a pena. É só assim, se a pessoa ela é muito desorganizada, aí não estou conseguindo mesmo, aí vai lá e paga o consórcio para ela se forçar a pagar, porque se ela parar de pagar, ela vai perder o valor do dinheiro, entendeu? É tipo assim, quando a pessoa está começando aquela fase de contenção mesmo. Mas não é uma forma de investimento, não. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? É isso aí, hein? Muito boa aula, viu, Ingrid? Bom, gente, imagina. Excelente, porque nós precisamos muito de ter essas métricas, de ter noções. A gente passa anos, eu mesmo passei anos da minha vida, isso que você falou, antes tarde do que nunca. A gente se depara com um poder de compra, uma facilidade de crédito muito grande, e quando a gente vai ver, está afundado em dívidas. E a gente pode sair disso, né? A gente pode, em pouco tempo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tinha um carro financiado, Ingrid, e você estava falando de mim, foi? Eu tinha um carro financiado em 5 anos. Eu bati o carro. E aí eu recebi o valor do seguro bem pago, pagou 100% da tabela FIP e eu não recebi o dinheiro que eu tinha dado de entrada, isso depois de 1 ano e meio financiado. Eu fiquei numa revolta tão grande que eu tenho ódio do Bradesco até hoje. Eu tenho ódio. Então, assim, essa sensação que a gente fica, não, eu trabalho demais, eu posso. Eu posso, não, a gente pensa, né? Eu mereço. Né? E a gente vai lá e passa a ter um desejo, compra um carro mais caro, né? Então, e aí eu comecei a me capitalizar desde então eu tinha um terreno financiado. Então, por exemplo, eu tinha um terreno financiado com 130 mil reais, acho que era 150 mil reais, mais ou menos, para pagar. Por pagar, eu consegui quitar a dívida com 25 mil. Né? Então, assim, você juntar dinheiro, a reserva de emergência, em algumas situações, ela pode também ser uma reserva de oportunidade, né? Te tirar da enrascada, mas também te dar uma oportunidade de uma compra muito boa que pode surgir. Mas é fundamental, eu acho que para a gente, contextualizando para a UTI pediátrica, que graças a Deus, tio Rui tem pago a gente muito certinho agora, né? Mas a gente costuma, com a pejotização, não ter o mesmo critério de funcionamento como carteira assinada, porque nós não temos um vínculo empregatício. Então, acaba que há atrasos, e se a gente não se planeja para esses atrasos, a gente cai em rascadas, né? Então, Queria só isso. fazer uma palavrinha finalizando o que você falou. O que acontece assim, eu falo com... Minha família são 34 médicos, entre família e agregados. Meu Deus. E aí a gente vê realidades distintas, porque a família não tem patrimônio, foi todo mundo por estudo,
90% fez faculdade pública, porque não podia, né, não tinha como pagar, e aí se depara com essa realidade de ganhar esse valor e também não ter essa educação financeira. E o que eu falo sempre é que, assim, todo mundo tem um tempo de vida útil, independente de ter a aposentadoria ou não. A gente tem uma época que você consegue ter força de trabalho maior, de dar vários plantões, de correr atrás, e vai ter uma época que você vai precisar usufruir aquilo, e vai ser a época que normalmente você vai precisar de mais dinheiro. Né? O idoso, ele, para ter uma vida, um final com dignidade, para ele, né, poder ter uma vida bacana ali no final, ele vai precisar de mais dinheiro. E é justamente nesse momento que o dinheiro diminui. Só para vocês terem ideia, a maioria que acho que não sabe, o teto do INSS é R$6.000. Então, o que que o horizonte fixo para quem está contribuindo, para quem chega a 65 anos, é R$6.000. Então, assim, imagine você pagar um plano de saúde de um idoso, né, 59 mais, com R$6.000, comer e etc. Então, assim, o planejamento ele é vital para você, pelo menos, manter seu padrão de vida que você adquiriu. Então, esse padrão de vida, às vezes, no início, quando você sai logo, né, eu já vi, por exemplo, pessoa recém-formada sair comprar uma BMW usada. Tipo, era uma bomba, porque a manutenção do carro, comprou financiada, usada, que ia precisar de manutenção. Então, assim, a pessoa, se ela se planejasse, ela poderia chegar a esse momento. Mas ela complicou ali a trajetória dela já na largada. Né? Então, assim, para a gente fazer escolhas inteligentes, tem como. A questão da casa própria também, a gente é uma cultura muito brasileira da casa própria, é importante, porém, às vezes a pessoa, ela coloca tudo na casa própria, e a única coisa que ela adquire. Morar de aluguel pode ser, sim, durante um tempo, você juntar um valor para comprar. Até nessas contas digitais, você pode colocar a reserva que corrige pelo CDI, que aí não é poupança. Então, você já está tendo um índice melhor, viu? A reserva de emergência, você pode colocar também no próprio CDB, mas o CDI, inicialmente, para você fazer para acesso rápido, eu acho melhor. Correção pelo CDI. Essas contas hoje digitais todas têm isso. Também não colocar todo o seu investimento em um local, em um banco só, viu, gente? Porque apesar da gente ter o laço do sistema financeiro, mas deu uma pane, deu um problema, está tudo seu em um lugar. É aquela máxima da gente dividir um pouquinho ali em cada local. Moeda estrangeira é interessante. Eu mesmo viajei, aí quando eu cheguei, o pessoal querendo comprar, não, deixa aí quieto, não estou precisando. Foi o que mais rentabilizou, que eu tinha euro, não era muita coisa, mas quanto eu comprei de 4,70, agora está quase 7,10 para compra. Então, assim, de vez em quando, se você puder, chegou um amigo que quer vender, você compra ali um pouquinho de dólar, tem um pouquinho de euro, diversificar e organizar, porque às vezes você gasta com muita coisa que não te preenche, que Cassiane falou disso da filosofia, né? O estoicismo, o minimalismo, né? Tudo isso aí também ajuda, mas mais do que isso é planejar. Com certeza, Márcia. Márcia, olha, você é esposa de Luciano, né? Vascular? Sou eu mesma. Olha, só fazer uma parte aqui, que eu tenho uma gratidão imensa, porque cuidou do meu padrasto, que era como se fosse meu pai. Então, quando eu vi ele, eu fiquei muito feliz, viu? Que Deus abençoe muito vocês todos. Amém, amém. Estou à disposição. Minimalismo é incrível, é incrível. Com mulher, então, trabalhar o minimalismo com guarda-roupa é interessantíssimo. Quando a gente faz ali, vê as peças que tem, que não precisa comprar mais. Eu cheguei num patamar que eu não tenho roupa mais para comprar. Assim, as minhas roupas, só se assim, uma coisa gastar, entendeu? Porque já fechou ali, eu tenho uns itens que eu preciso, tá tudo ali, e aí não tem para onde. Ingrid, vou chamar você para tomar um café aqui em casa para conversar com Cíntia. Meu Deus, na hora! Adoro Tá Cíntia. demais! Não, mas isso acontece com a gente mesmo, assim, quando você faz até o planejamento das roupas, né, a gente coloca ali tudo, você fala, meu Deus, eu tenho X vestidos, eu tenho X saias, tudo isso você fala, né? Ou então assim, Maria tá aqui pegando a ferida.
Gente, sapato, tem gente que parece que é centopeia, né? Então, assim, eu tenho ali, não passa daquilo, peças clássicas. Claro que, assim, surgiu uma coisinha. Na pandemia eu comprei um pijama, uma besteira e tal, sabe? Então, assim, a gente tem que trabalhar com isso mesmo, porque às vezes tem coisa que a gente vai comprando que a gente não usa, tem um ano, tá com a etiqueta, aí você vê que o consumo tá, né? Maquiagem vence, porque a pessoa comprou tanta coisa e não usa. Então, quando a gente começa a fazer um consumo mais consciente também, dá para fazer umas viagens até legais, viu? Dinheiro sobra. Com certeza, até na viagem mesmo, você economizar é fundamental. Eu brinco que assim, eu fui aprendendo a viajar e hoje eu consigo passar 20, 30 dias fora com uma mala de 10 quilos. E passa bem. É meu caso. E assim, a gente viaja para viver experiências, né? Você compra alguma coisa se está no seu planejamento. Eu vou viajar, então já vou para os Estados Unidos, eu vou comprar meu celular lá. Você guardou para isso, você se planejou. Mas tem gente que viaja, vai comprando coisa, tem que pagar excesso de bagagem. Então, assim, não funciona, né? Assinaturas, por exemplo, eu viajo, às vezes eu compro vinho, que lá você consegue tomar um vinho melhor com um valor aqui absurdo, assim. Tem hora que eu fico, meu Deus, como é que eu tô pagando, né? Eu não pago, não, meus vinhos são baratos, mas assim, você vê a pessoa pagando no restaurante um vinho, você fala, meu Deus, não vale 5 euros, a pessoa tá pagando quase 200 reais aqui no restaurante. Então, assim, quando você viaja, você vê como que morar no Brasil é caro, como que conquista é cara, viu? Porque a gente tinha uma ideia de quem era de Salvador, assim, né? Morar em Salvador, a gente não tá saindo hoje mais. Antigamente, 50 reais você fazia uma festa. Não existe isso mais. Então, quanto mais você conhece outros locais, você vai vendo que a gente pode organizar para passar um tempo fora. Antes da pandemia, assim, eu até brincava com o pessoal, porque minha família, como tem muito médico, né, eles brincavam brincando que eu era rica da família. Eu falei, não, gente, é porque eu só que gasto melhor. Eu estava passando o mês de fevereiro, todo fora do país. Era a Áustria, a Alemanha, parte da Europa Oriental. E assim, eu não tenho grandes rendas, mas era por causa dessa organização, entendeu? De poder até a forma de sair aqui, de ter o lazer, você focando, e na viagem também, você não sendo aquela. Se o perfil seu é compulsivo de compras aqui, vai ser na viagem. Você vai achar tudo muito barato, né? Mas a diferença é gritante. Só para vocês terem noção, em 2020, um restaurante que era considerado o melhor de Lisboa, Genesequá, eu fui até com foi um professor da UES para apresentar mestrado, que é meu primo, Irineu. A gente tomou 2 garrafas de vinho, lá também vendia taça avulsa, e os pratos deu 73 euros para os dois. Na época o euro estava R$ 4. O melhor restaurante de Lisboa. Então, assim, quando a gente entrou, um andar era todo da Dior, sabe? A gente ficou meio assustado, mas uma coisa também que eu faço, eu não vou em lugar nenhum. Hoje na internet a gente tem esse acesso sem olhar o cardápio. Quando eu entrei, eu já sabia quanto é que custava as coisas lá. Meu primo falou, Ingrid, pelo amor de Deus, eu falei, não, fica em paz que dá. Mas assim, tudo isso a gente consegue programar, né? Então, numa viagem, você escolhe um restaurante bem bacana que você queira, alguns museus e outras coisas você, né, faz o high-low, que é o alto e o... Aí dá para a gente continuar. Gente, eu me coloco à disposição de vocês, viu? Vocês precisarem, tem meu contato aí no slide que ele pode passar para quem quiser. Eu trabalho também com a parte de marketing médico, aqueles, né, Instagram, sites, tudo, e a parte também de dar consultoria, quando a pessoa tem uma clínica e quer fazer algum tipo de trabalho com relação a isso, eu me coloco à disposição, mesmo se a pessoa não quiser contratar, tiver alguma dúvida também, porque eu acho que a parte econômica saudável repercute também no trabalho de todo mundo, e vocês cuidam de vidas, e vidas no SUS também, isso para mim é incrível, viu? Então, que eu puder colaborar. Ingrid, mais uma vez agradecer você, minha irmã, que Deus te abençoe. Muito Amém. boa a Todos sua nós. aula. Você não sabe como contribuiu com todos nós para a melhoria das nossas vidas e, com isso, a melhoria da nossa assistência. Então, isso com certeza é o efeito borboleta para o bem aqui agora, né? Vai repercutir muito positivamente. Muito Obrigada a obrigado vocês pelo mesmo. convite, viu? Um abraço a todos.
Até quinta que vem, galera. Tchau, Teu. Tchau, pessoal. Tchau, até amanhã. Ah, amanhã eu não vou lá não, né? Mas aí qualquer coisa me liga, que eu tô na UESB. Vou queimar o TI. Valeu, valeu. Beijo, tchau, tchau. Como é que para a gravação, gente? Aqui.